Deixa eu te perguntar, o que é mais fácil, fracassar ou desistir? O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e a nós também, contando a parábola do juiz iníquo, onde mostra que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Quem eram as 4 classes de pessoas esquecidas e abandonadas pela sociedade, onde Deus tinha um carinho tão grande e tão importante? Será se as viúvas estavam entre elas? Essas e outras respostas serão dadas aqui, hoje, nesta videoaula. Não percam! Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque você está aqui entre nós. Isso é importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido a você se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa jornada, divulgar na sua igreja. Você é uma bênção entre nós. E hoje vamos falar acerca das parábolas do Senhor Jesus, como é dito no currículo desse trimestre da escola dominical. E o tema é Perseverando na Fé, a lição de número 4. E eu convido você a você participar comigo nesta aula. Vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser muito abençoado. E eu te convido a ler comigo o texto áureo. O texto áureo diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Aqui eu quero abrir um parênteses. Deus não tarda. Ele age na hora certa. Também tem a verdade prática. E a verdade prática, ela diz: quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Isso quer dizer, pessoas que estão tendo um relacionamento com Jesus, suas vidas crescem, amadurecem, frutificam e elas se tornam uma bênção para a glória de Deus. Mas tem que fazer o quê? Perseverar. E aqui tem algo importante acerca do objetivo geral. E o objetivo geral, ele diz estimular a fé estimular a perseverança na fé. E ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro fala sobre a parábola do juiz iníquo. Vamos conhecer muita coisa acerca dele. E destacar a bondade de um Deus justo. E terceiro, ressaltar a postura da viúva a respeito da oração, da perseverança e da fé. É importante que a gente venha logo adentrar a lição. Antes de tudo, eu quero ler para você o que diz o primeiro tópico, que é dito: interpretando a parábola do juiz iníquo. Esse é o primeiro tópico e ele é subdividido em 4 subtópicos. E diz: uma parábola difícil. 2, o juiz. 3, mostra a viúva. 4, o caso e a perseverança. Aqui é importantíssimo aprendermos algumas características da vida. Vamos falar aqui acerca de as 2 personagens desta parábola. A viúva pobre, que não tinha influência nenhuma na sociedade, dessa que a parábola narra, e tinha o juiz, cuja característica e personalidade já dizia:
Ele não temia Deus e nem respeitava os homens, como é dito em muitas regiões. Você sabe que gente boa ele já não era, né? Porque ele tinha uma característica completamente de uma pessoa de difícil sociabilidade. E aí tem algo importante também para narrar, é que a característica do juiz, eles, da seguinte forma, muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis, de fato, o modo como algumas Bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo. Muitas pessoas têm tido interpretações completamente contrárias ou absurdas e acerca desta parábola. Mas o que a parábola conta, e é enfático, ela fala da característica desse juiz. E a característica desse juiz, ele era um homem, segundo a Bíblia, ele tinha uma característica. Lucas capítulo 18, versículo 2. A característica dele, segundo a Bíblia, Jesus falando, diz assim, dizendo, havia numa cidade, contando uma história, uma parábola, o Senhor Jesus, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Isso aqui mostra a característica do nariz empinado, da pessoa que não aceitava influência nas suas atitudes, nas suas decisões. Era ele e o pensamento dele. Ponto. Aí você percebe também que entre essas características que a lição mostra, e usando aqui a fala do comentarista, como é dito aqui, tudo indica que a estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Aqui é mais tendencioso, como é dito, por isso há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. Aqui fala uma palavra chamada a Mishnah, que quer dizer a primeira grande redação na forma escrita chamada a Torá oral. Foi dado este nome a Mishnah. É importante a gente fazer uma avaliação que o símbolo da justiça ele é personificado por uma mulher com uma venda nos olhos, com uma balança na mão direita, com uma espada na mão esquerda e que tem os olhos vendados. Os olhos vendados quer dizer, não pode enxergar cor, raça, nada que consiga tendenciar ele a tomar uma decisão. Ele tem que estar, a justiça precisa ser cega, ela precisa unir os fatos e fazer o seu julgamento. Não achismos, é fatos. Também fala de uma balança. Essa balança mostra que tinha que ter a decisão do juiz, tinha que ter equilíbrio, não tinha que ter tendência para nenhum lado, tinha que usar o equilíbrio, não poderia beneficiar nem a um e nem a outro. E também fala da espada. A espada é a justiça, a ação da justiça. Agora, é importante a gente fazer uma avaliação que a parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente. Pois neste caso pode tratar-se de um
um recurso para a simplificação de uma narrativa. Mas o que é interessante, é importante, é que, por outro lado, tinha a característica desse juiz. Mas, de um lado, havia uma viúva. E a viúva, ela tinha uma característica. Segundo a Bíblia, a característica desta viúva está em Lucas, capítulo 18, versículo de número 3, que diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva, ela fazia parte, segundo o que a Bíblia narra, Malaquias capítulo 3, versículo 5, que existia pelo menos 4 tipos de pessoas, alguns dizem até que é mais, a quem Deus tinha um cuidado tão grande. Entre elas estavam os estrangeiros, os órfãos, os pobres e as viúvas. O que é importante falar é que isso mostra que os estrangeiros, porque Israel foi estrangeiro em terra estranhas. Os órfãos mostram, na verdade, que Deus não abandona ninguém, não desampara ninguém. As viúvas revelam também que elas não estão só, que Deus está com elas. E aos pobres, na verdade, é manifestado a misericórdia e a bondade de Deus sobre essas classes de pessoas, para demonstrar que elas não estão sozinhas nas suas pelejas e nas suas dificuldades. Aqui é algo importante também a salientar, que esta viúva, ela tinha um marido. É por isso que é importante que a mulher, ou o homem, ou o filho, valorize o pai o filho, e a esposa o marido a esposa, para valorizar enquanto estão vivos. Porque aqui, esta viúva está sofrendo porque faltava ali um homem, um esteio, uma base, um equilíbrio, um protetor, um supridor. Faltava ali. E aí o que a palavra de Deus mostra, que ela estava passando por dificuldades, por tamanhas dificuldades. Agora, ela tinha uma característica. Ela acreditava na sua causa. Ela acreditava no seu sonho. Ela acreditava naquilo que ela estava buscando. Ela sabia que era possível. Tantas pessoas hoje já esqueceram e abandonaram as suas convicções, os seus sonhos, os seus ideais, os seus objetivos, talvez por coisas banais. Eu estou aqui para te despertar. A diferença entre você e esta viúva é que ela acreditava. E você acredita também? E vamos para o segundo tópico, que diz a bondade de um Deus justo. E ele é subdividido em 3 pontos importantes. O primeiro fala sobre Deus é bom. O segundo fala Deus é justo. E o terceiro diz Deus assume a nossa causa. É interessante que quando lemos no capítulo 18 de Lucas, no versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É um ponto de interrogação. É o que está no nosso texto áureo. Agora,
vamos fazer uma avaliação. Tudo que você pede a Deus, Deus responde? Responde. Talvez não dando aquilo que você queira receber, ou aquilo que você está pedindo. Mas o que é interessante nesta parábola é que percebemos pela experiência de vida que Deus pode nos responder, sim, atendendo o nosso pedido. Não atendendo o nosso pedido. E também pode dizer assim, espere um pouco. O que é dito aqui é que ele se manifesta e se apresenta como um Deus bom nessa parábola. Porque mostra a insistência tamanha de uma viúva que falava e que clamava a um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas aqui nós fazemos uma avaliação do que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui fala de alguém que está em constante busca com Deus, em constante busca na presença do Senhor. Agora, tudo que você pede a Deus, tem o tempo de Deus manifestar e entregar. Não adianta, como algumas pessoas chegam até a ensinar e dizer, coloque Deus na parede e diga, ó Deus, tu me responde isso, ou tu é Deus ou tu não é. Está errado. Está errado. Quando que uma criatura vai ordenar que um criador responda? Não. Isso é coisa de teologia da prosperidade. Mas o que é importante é que nós precisamos entender, quando estamos orando, estamos em uma busca, estamos em um clamor, nós precisamos entender o tempo de Deus. Aqui diz que Deus é bom, que Deus é justo, e em todo tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo. Olhe para o seu passado, olhe para o seu histórico, olhe para a sua vida. Você percebe literalmente a manifestação de Deus na sua vida. Mas o que diz aqui? Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. O que é dito aqui na palavra de Deus fala e faz uma pergunta. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E no versículo 10 diz assim, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí faz uma revelação tamanha para nossas vidas, dizendo, se vós, eu e você, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E termina da seguinte forma: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus amigos, o que precisamos entender no que a palavra de Deus fala é que precisamos viver uma vida de oração. Se não conhece um Deus bom, um Deus justo, um Deus que assume a nossa causa, se a gente não ter uma intimidade com Deus em oração.
Você sabe o que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Essa é a chave dos campeões que vencem o mundo, o diabo e a carne. É quando eles tiram tempo com Deus. Na verdade, a oração, ela pode muito bem mudar os planos e os projetos de Deus. Mas, em primeiro lugar, a oração, ela nos aproxima do Criador. Ela nos ajunta ao espiritual e nos revela muitas coisas que precisamos mudar aqui em nossa vida. Ou seja, se queremos, na verdade, conhecer um Deus bom, temos que conhecer uma vida de oração. Temos que ter intimidade com Ele. Temos que estar, na verdade, presente. Queridos, hoje, na atual conjuntura, a gente percebe algo importante, como é dito aqui. Na parábola, encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre o dever de orar e sempre e nunca, em nenhuma outra hipótese, desfalecer. Você precisa acreditar. Porque se você não acreditar nos seus sonhos, naquilo que você pede, naquilo que você crer, quem vai acreditar? Eu desafio você aqui a não parar de clamar, a não parar de orar. A oração é a chave que abre a caixa forte dos tesouros eternos de Deus. É pela oração que muitas portas fechadas, cerradas e cadeados travados são quebrados, demolidos e destruídos. A oração, ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa história. Ela consegue, na verdade, transformar um verdadeiro caos em um rio, em um céu de bonança, em bênçãos extraordinárias. Queridos, é por isso que é dito que um pregador ou um cantor, ele é conhecido pela unção. Porque quanto mais graça ele tiver para ensinar, ministrar, pregar ou cantar, é sinal que muito tempo ele passou para orar, para buscar, para clamar na presença de Deus. É importante a perseverança. A perseverança, ela abre portas onde não tem portas. Você precisa acreditar que naquilo que você está pedindo na presença de Deus. E a Bíblia, ela narra de algo importante que precisamos entender, que existia uma grande distância entre o juiz iníquo que não temia a Deus e nem respeitava os homens, para aquela pobre viúva que ela estava distante do tribunal, distante do judiciário, distante do fórum. Ela era completamente dependente de que alguém julgasse a causa dela. Existia uma distância. Ela não tinha advogado. Ela não tinha defensor público. O advogado dela, o defensor público dela, era a perseverança, a persistência. Ela acreditava que algo podia acontecer. Ela acreditava naquilo que ela estava pedindo e clamando. E de tanto ela acreditar, houve um resultado. Toda perseverança, ela tem resultado. Toda perseverança, ela tem, na verdade, um pagamento. É por isso que você não pode desistir.
porque é feio desistir, é prejuízo desistir. É por isso que a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque no reino de Deus são pessoas focadas, determinadas, pessoas que acreditam, pessoas que querem resultados. Queridos, aqui vale ressaltar também que existem muitas pessoas que se acomodam ao sofrimento, se acomodam à sua vidinha, se acomodam às suas coisinhas. Elas não conseguem ser uma águia, e para ser uma águia, elas precisam, na verdade, ter marcas, ter característica, ter vida, ter história, ter perseverança. E você só vai conseguir se você acreditar. E vamos para o terceiro tópico. E no terceiro tópico fala: a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Esse tópico, ele é subdividido em três. O primeiro fala sobre o tema oração, o segundo fala sobre o tema perseverança e o terceiro fala sobre a fé. A oração, ela é algo que nos transporta para uma intimidade com Deus. É importante também salientar que a vida do Senhor Jesus foi muito abençoada aqui na terra, porque ele estava sempre em comunicação com o Pai. Ele vivia uma vida de oração. E é importante isso, salientar que quando ele subia aos montes, ele desfrutava de um tempo com Deus, de tamanha oportunidade, que quando ele descia, realmente milagres extraordinários aconteciam. Por quê? Porque ele tinha o desfrute de uma intimidade com Deus. A oração, ela nos leva a gente ter esta intimidade com o Pai. Meus amigos, quando se refere a um dos conselhos do Senhor Jesus, ele juntou a palavra oração com vigilância. Primeiro, falava da vigilância, vigiai e orai. É algo muito repetitivo também, mas o que vale ressaltar é que a vigilância está ligada a cuidado, prudência. Está, na verdade, relacionado também a uma série de critérios de comportamento. Está atento, representando também um vigilante que fica em um reinado, numa torre, e fica em cima do muro, ali, como um sentinela, observando os seus olhos distantes e vendo se existe alguma ameaça para entrar no reino ou invadir o reino. Logo, ele sabendo, ele já informa o rei e o rei já toma providências. Isso nos fala muitas coisas que precisamos aprender. Estamos em um campo de batalha cuja nossa mente é muito afetada. Depois, a nossa família é afetada. Depois, a nossa cidade é afetada. Depois, o nosso país é afetado. Isso porque nós vivemos em um campo de batalha. E lutamos diariamente contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. A oração, ela nos dá, na verdade, a vitamina, a base, o sustento para irmos adiante de cabeça erguida e sempre com a vigilância ao lado, representando o critério, a prudência, o olhar, na verdade, de que um homem sábio tem que ter sobre a vida espiritual, sobre esse mundo espiritual, sobre essas batalhas espirituais. Também, uma coisa também que posso relacionar aqui a este fato, é que quando a Bíblia fala, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, é dito que, estando ele a orar, de repente o céu se abriu. Isso aconteceu no batismo de Jesus.
João Batista o batizou, e quando o batizou, ali sacramentando ali o seu início de uma vida ministerial aos 30 anos. E quando ele foi ali para aquelas águas, fechou os olhos, a Bíblia diz, estando ele a orar, o céu se abriu. Eu não sei se os céus da tua vida estão fechados, estão cerrados, estão travados, mas a Bíblia nos mostra, na palavra de Deus, Lucas capítulo 3, versículo 21, que quando orarmos, e orarmos com sinceridade, e orarmos com objetividade, e orarmos com perseverança, e orarmos com fé, e orarmos acreditando, o céu se abre. A oração toca o coração do eterno Yahvé. Também vale ressaltar, quando se fala em oração, eu gosto de falar sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Kairos é o tempo da verdade de Deus. O tempo Cronos é o tempo cronológico. O tempo Kairos é o tempo que Deus age. O tempo Cronos é o tempo que o homem existe, tem e existe. O tempo do homem, ele é o tempo que está preso a segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse é o tempo crono, é o tempo cronológico. Mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não está submisso ao tempo do homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Sabe, queridos, é importante que venhamos, de uma certa forma, entender que há tempo para todas as coisas. Houve o tempo que a viúva, ela chorava, ela clamava, ela insistia, ela sofria, ela persistia. Mas houve o tempo que ela colheu aquilo que ela acreditava. Houve o tempo que houve a resposta. Apareceu o tempo que Deus a abençoou. Apareceu o tempo, na verdade, que Deus tocou no coração daquele juiz iníquo. Queridos, isso nos mostra e nos revela que não há coração duro, não há pessoas difíceis que a oração não consiga trabalhar e mudar. Isso nos mostra que não existe pessoas tão difíceis e aprofundadas em pecados que a oração não consiga arrancá-las. É importante que venhamos também conhecer acerca da perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. E aqui, algo que eu preciso salientar. Queridos, existem pessoas que talvez você conheça, talvez que eu conheço e talvez você conheça. Características de pessoa que elas já andam não com uma visão de águia mais, mas sim com uma visão de pinto. O pinto, ele come as coisas de baixo, se preocupa com o que está embaixo, não consegue levantar a sua cabeça e ver o horizonte. O que Deus quer para o cristão é que ele tenha uma visão de águia, é que ele não se conforme com o ovo frito ou a comida básica, é que ele sonhe com coisas melhores. É que ele não se conforme, na verdade, que as coisas estão difíceis e ele vai se conformar. Não, a própria Bíblia diz assim, não vos conformeis, transformai-vos. Nós estamos aqui nesta vida, na verdade, é para ser abençoados e para abençoar essa geração. E a gente só consegue fazer isso se a gente pelo menos tiver essa característica de uma vida de perseverança. Meus amigos, às vezes a gente se engana. Alguém está olhando para nós. Alguém está nos vendo. Alguém está percebendo em nós. Alguém precisa enxergar e ver que nós somos soldados corajosos.
prontos e preparados para o combate. E que quem olha para trás não faz parte dos soldados de Jesus Cristo. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que é mais fácil, fracassar ou desistir? Muitas das vezes é melhor você tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, do que desistir. Pesquisas fizeram nos Estados Unidos que vários empresários multimilionários que hoje estão lá, eles tentaram os seus negócios mais de 10 vezes. 10 vezes até encontrar o ápice, o clímax da prosperidade. Não deixe de acreditar. É importante para você. E também fala aqui sobre fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. E aqui eu deixo uma palavra para você, meu amigo. Se afaste de pessoas âncoras, pessoas que só pensam em te dar e te colocar para baixo. Pessoas que só colocam você, na verdade, nivela você por baixo. Pessoas que não conseguem enxergar suas qualidades, não conseguem enxergar, na verdade, o seu sucesso, as possibilidades, as bênçãos na sua vida. Não, você precisa se afastar dessas pessoas. Você precisa se afastar dessas âncoras que te puxam para baixo. Você é bênção. E você, ou nessa vida, você influencia ou você é influenciado. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que você cresça, prospere, seja uma bênção em todas as áreas da sua vida. Em todas. E aqui eu não estou dizendo sobre riqueza, não. Eu estou dizendo, na verdade, é que Deus supre cada uma das nossas necessidades. E também, vale ressaltar, também, para finalizar aqui, é que há um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que estava na UTI. E coloquei, na verdade, os meus olhos ali sobre cada leito. E orei. E ali eu tive um aprendizado muito forte que eu quero compartilhar aqui com você. As pessoas que estavam na UTI, no último estágio de suas vidas de esperança de vida e de sobrevivência. Pessoas que clinicamente já estavam desenganados. Mas sabe o que me despertou ali, que me fez, na verdade, ali ficar impressionado? É que elas não estavam desistindo de viver. Elas não desistiam dos seus sonhos. Elas acreditavam. Acredite você também. Pessoas que estavam no leito da morte, mas mesmo assim elas estavam ali acreditando que elas poderiam sair daquela vida, daquela situação. Acredite você também. Um forte abraço em você. Deus te abençoe. Divulgue essa palavra, comente na sua igreja, divulgue esse canal e se inscreva nesse canal. Dê um joinha. Você é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.